Bem-vindos ao meu canal, sou Angélica Schmidt. Hoje o nosso passo a passo será a bolsa Gabi, uma bolsa super grande que vai caber bastante coisa. Acompanhe então tudo, compartilhe e curta bastante. Para a bolsa, vamos iniciar fazendo o bolso da frente. Para isso, nós vamos fazer uma barrinha nessa parte superior, vou dobrar 1 centímetro e mais 1 centímetro. Colocar a pincinha. Se quiser, você pode vincar no ferro, mas ela recebe bem essa dobra. Feito isso, vou para a máquina de costura, vou virar assim e já vou aplicar. Na hora que eu já for fechando a barrinha, arrematando ela, já coloco uma tira de uma fita para decoração. Então, para o bolso não ficar muito aberto, risquei 15 centímetros da costura para esse lado e passei uma costura para que dividisse o bolso. Agora, eu tenho aqui a parte da frente e as laterais. Esse bolso vai primeiro ser costurado aqui na frente, no meio da frente. Eu vou prendê-lo com uma costura e depois vou acrescentar as laterais. Definido o meu bolso. Essa frente, para dar o tamanho certo agora, o que eu vou fazer? Vou unir essa lateral, nós vamos costurar, então eu coloquei direito com direito. Prendo ela com as presilhas. A mesma coisa aqui, direito com direito. E vamos costurar nesta parte e nesta. Então, depois de costurada, vamos tombar a costura para esse lado e para esse. Então, aqui nós temos já o bolso, né? E a frente já montada na medida das costas. Primeiro, agora, eu vou preparar a alça. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar e dobrar. Vou vincar e vou virar novamente para costurar nessa parte. E isso eu vou fazer no ferro. Então, aqui, olha, vincado no ferro, viramos. Já estão preparadas para receber o debrum. Antes disso, eu vou pegar a nossa tirinha e vou costurar desse jeito, como se fazendo um tubinho costurado até o final. Agora, depois de costurada toda a tira, eu vou virar ela para o direito. Eu entro com o alfinete de fora para dentro, só numa parte. Fecho e vou entrar com ele dentro da tira. E assim, a gente vai levando e puxando. No comecinho, ele fica mais assim, mas o que eu não posso fazer é acumular um monte de tecido. Eu tenho que ir levando e puxando. Levo e puxo até o final. Aí, quando chegar no final, você vem puxando e a tira vira toda. Depois da tira passada, agora a gente vai pegar a tira maior e vamos centralizar.
colocar uma presilha para prender e vamos costurar aqui nas duas laterais. Então, já temos as duas alças costuradas, né? E feito o debrum. Agora, vamos preparar para colocar ela na frente e costas da bolsa. Para calcular onde eu vou colocar a alça, eu achei o meio dessa medida e achei a metade de cada um. Então, eu dividi em 4 partes. Nessa parte aqui onde vão ficar as alças, eu desci 13 centímetros. Nessa parte aqui. Então, elas estão com 13 centímetros. Venho com a alça e vou fazer assim, vou colocar a lateral bem encostada aonde eu medi 1/4. Então, ela está na lateral para dentro. Aqui, eu vou colocar um alfinete, segurando, e venho aqui e vou pôr o alfinete aqui também. E vou costurar ela na lateral e na parte de baixo, um pedacinho assim, só para segurar ela por enquanto na nossa parte da frente, porque ela vai receber esse acabamento no montano e ele vai cobrir essa parte. Então, eu primeiro reforço ela com uma costura para depois contornar com o montano para dar o acabamento. Então, já temos as alças colocadas na parte da frente e na parte das costas. Agora, nós vamos cortar. Você risca o molde e corta a rente na material da montana. E vou colocar aqui para dar acabamento a essa parte da bolsa. Para a gente fixar, né? Na hora da máquina, eu não posso colocar alfinete, esse tipo de material a gente não pode alfinetar. Então, nós vamos colocar o quê? A fita dupla face, colocamos ela na parte de trás, tiramos e vamos já posicioná-la. Então, ele já ficou preso aqui no tecido e a gente só vai agora aplicar, costurando em toda a volta. Vou fazer isso nas 4 partes da alça. Aqui eu já tenho uma fita, venho, centralizo, prendo, estão na mesma altura e vamos costurar. Para costurar toda a volta, se você tiver dificuldade nessa curvinha que é menor, você pode cortar ele reto, sem essa curva. Eu vou usar esse calcador de bordado, porque aí eu consigo visualizar com mais facilidade toda a volta. Bom, para a gente fazer o arremate, eu ultrapassei, vou virar e aqui puxamos a linha lá de baixo. Olha, só puxo uma linha, já trago a linha de baixo e aqui a mesma coisa. Se você tiver dificuldade, pode puxar com auxílio de um alfinetinho. Você já tem as 4 linhas aqui. E vamos amarrar todas juntas.
nozinho e outro. Não tenho necessidade de cortar muito curta, então, só realmente dei um arremate. E aqui fica perfeito, sem nenhum retrocesso. Pro fole da bolsa, nós vamos pegar o forro e a parte externa de lonita e vou costurar ela toda a volta, deixando uma abertura apenas aqui embaixo, para eu poder virar a peça inteira. Costurado a toda a volta, deixei essa abertura. Vou agora cortar aqui os cantos, para que eu fique o cantinho bem retinho. E nas curvas, vou dar, nas curvas dou ligeiros piques. Sempre quando você tiver uma peça grande para virar, você sempre pega a outra ponta, a outra extremidade, para trazer para a abertura. Aí você vai virar com maior facilidade a peça. Com o auxílio de um palitinho. Vamos acertar bem os cantinhos e o outro lado. Agora, nós vamos passar para deixar as costuras bem certinhas. Então, vamos pro pé. Agora, nós vamos para a parte do zíper. Para fazer a parte do zíper, eu já preciso estar com o cursor no zíper, porque nós vamos dar acabamento nas duas pontas. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar, já posso fazer uma dobra no tecido, e essa dobra eu vou colocar aqui rente ao zíper. E vou fazer uma costura aqui, bem nessa parte que ficou o vinco. Então, quando ele virar, ele vai ficar com esse acabamento. Então, vai ter essa sobra de material mesmo. Acontece que eu também posso colocar no zíper, eu cortei 2 tiras de 1 centímetro por 7 centímetros da nossa tirinha de puxador do zíper. Então, eu faço a dobra e primeiro costuro ela aqui. Primeiro eu prendo o puxador de zíper aqui, depois que eu vou costurar esta parte aqui. Se a sua máquina não conseguir costurar o material, porque é muito grosso, você pode fazer o puxador de zíper com a própria lonita, né? Como você desejar. Ou, opcional, não colocar, né? Eu gosto muito de colocar o puxador porque facilita na hora de você abrir o zíper dos dois lados. Então, eu dobrei as pontinhas, né? Encontrei as pontinhas do Montana, da tirinha. Vou colocar ele bem central. Então, eu vou trazer aqui para debaixo do calcador e vou abaixar ele sempre na parte do meio. Eu nunca coloco na pontinha. E vou vir com o pontinho. Você veja que aqui a máquina, né, é um material resistente para ele trabalhar. A Janome 2008, ela costura até 8 camadas de jeans, então ela costura realmente com facilidade essa parte. Mas, né, você tem que analisar conforme a sua máquina. Então, quando eu costurei agora, eu não costurei ela toda, não tem necessidade. Eu costurei ela um pouco depois do começo até aqui. Porque quem vai prender mesmo é a tirinha
que a gente vai pôr aqui por cima, que eu dobrei, lembra? Vinquei e coloquei ela bem rente ao zíper. Então, vou costurar em cima desse vinco. Só que para fixar aqui, eu não tenho como colocar um alfinete ou um pregadorzinho. Então, eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face aqui, só um pedaço, e vou tirar. E venho colocando o tecido aqui só para ele não sair do lugar. Então, eu tenho mais facilidade na hora de costurar. Então, agora eu vou seguir esse vinco aqui. Prontinho, já costurei e agora ela dobra desta forma. Bom, o zíper, ele tem aqui, ele vai ficar, essa parte vai ficar rente com a parte da frente, e aqui ele também tem que ter essa distância igual, que a gente vai virar e vir pra cá. E pôr novamente aqui o puxador de zíper, para depois costurar na bolsa. Então, já fizemos as ponteiras, né, do zíper, e olha, o puxador sempre facilita bastante na hora de puxar o zíper e de fechar. Agora, vamos colocar o zíper na frente e na parte de trás da bolsa. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos colocar direito com direito e vamos costurar de ponta a ponta. Então, para ajudar a segurar o zíper, prendi com os alfinetes e agora vou costurar tudo desse lado. Agora, eu vou alfinetar para facilitar, né, a nossa costura. Olha, coloco o zíper bem rente com a parte de trás. Até chegar aqui ao final. E vamos passar na máquina de costura. Prontinho, já colocamos o zíper. Agora, nós vamos unir aqui. A gente vai unir o fundo com a parte da frente. Essa parte das costas, já uni a parte do fundo. E vou agora unir o outro lado dela com a parte da frente. Então, nós vamos ter frente, fundo e costas. Então, para unir as duas costuras, vou colocar uns alfinetes só para auxiliar, né? Para a costura não escapar. E deixo bem alinhado aqui. E agora eu costuro toda essa parte. Então, já temos, olha, costas, o fundo unido e a frente. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o forro. Então, o forro, o que que eu fiz? O forro, ele é inteiro, então, já está unido também. Parte frente, fundo e costas. Agora, nós vamos colocar da seguinte forma. Aqui a gente tem o direito do forro com o direito do tecido. O zíper fica no meio, como se fosse o recheio de um sanduíche. Então, colocamos de novo aqui. E vamos costurar no mesmo lugar que costuramos anteriormente.
costuro em toda essa parte. Costuramos esse lado, agora vamos colocar a outra extremidade do forro aqui, direito com direito novamente, e o zíper no meio. E vamos costurar. Agora eu vou costurar pelo lado da lonita, que aí eu sigo a costura antiga, fica mais fácil para você visualizar. Então, o forro já está costurado dos dois lados, né? Olha, direito, tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou virar a bolsa para este lado, lado direito. Viramos. Vou abrir o zíper. E vamos pespontar. Agora, a gente vai costurar pespontando essa parte toda aqui de cima, para prender o forro também. Pesponto feito, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Parte pespontada, agora a gente vai para as laterais, o fole. Agora, para colocar o fole, eu preciso preparar esta lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar toda essa parte da lonita 1 centímetro para dentro. E o tecido, a mesma coisa. Dobro 1 centímetro. No que eu dobrei, já combino aqui, beijinho com beijinho. E já coloco o alfinete. Então, ela já vai ficar com o acabamento com a dobra pra dentro. Dando acabamento para as duas bordas do tecido. Aqui, coloco o alfinete e vou fazendo assim por toda a volta dela. Depois que eu alfinetei, vou alinhavar para facilitar na hora de colocar o fole lateral. Alinhavo, juntando as duas partes. Então, agora as laterais já estão alinhavadas para receber o encaixe do fole. Para encaixar o fole, nós vamos fazer da seguinte maneira: vamos achar aqui o meio, então vou marcar com a presilha e vou achar o meio da parte de baixo. E vamos achar o meio, já é a parte central aqui do zíper, né? Aqui, o meio. E acho o meio do fundo da bolsa. Então, o que nós vamos fazer? Encaixamos dessa forma, metade com metade. Então, aqui já coloco a presilha, segurando. E aqui embaixo, a mesma coisa. O meio do fundo
com o meio do fundo do fole e coloco um alfinete. Então, agora, nós vamos encaixando toda a volta. Então, eu vou colocando alfinetes para facilitar na hora de costurar. Nessa parte aqui que a gente tem o biquinho, a gente faz essa voltinha e coloca um alfinete aqui. E vamos encaixando, olha, toda a volta. Vamos fazer toda essa parte e depois toda a outra parte. Depois que encaixamos, ó, ficou certinho o fole com a parte lateral. Agora, vamos o quê? Costurar em toda a volta.